Glória a Deus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Sábado Mission, o sábado da nossa missão, o sábado de nós falarmos do nosso envio. E nós estamos aí em uma semana poderosíssima, a última semana do mês de fevereiro, mas não é o final daquilo que é uma frequência que o Senhor tem colocado no nosso espírito, não é o final daquilo que Ele tem enchido as nossas vidas de fé, não é o final de nada, pelo contrário, é o começo de grandes coisas. Por quê? Porque você está se envolvendo e se desenvolvendo. Quanto mais você se envolve nesse mover, esse mover se desenvolve na sua vida e vai se desenvolver em todas as coisas. Então, essa semana a gente tem focado, essa última semana, na passagem mesmo de Atos 16, daquilo que são as quebras de cadeias. O bispo trouxe também a marca do gadareno. E nós vamos no dia de hoje, estou gravando esse culto na sexta-feira, nós vamos no dia de amanhã, sábado, que é o sábado da nossa missão, percorrer as 10 cidades aqui do interior, a nossa Decápolis, colocando uma marca sacerdotal. Então, a partir do momento que nós somos ativados por esse mover, e esse mover começa a se desenvolver em nós somos despertados para interferir e devolver aos ambientes aquilo que é uma origem no Senhor, aquilo que é o propósito original, a maneira que o Senhor desejou todas as coisas. E nós fazemos isso como? Encontrando os indivíduos, marcando os ambientes, colocando uma palavra. E nós vamos percorrer a Decápolis anunciando essa mensagem, anunciando essa verdade. Então, semana do rompimento das cadeias. E o que são essas cadeias, Cadeia é tudo aquilo que te retém, que te prende, que te aprisiona, que te limita. E como nos prendemos? Nós nos prendemos pelas mentiras, com as mentiras, nas fantasias e nas ilusões. Às vezes você está esperando, quando a gente fala sobre todas essas coisas, está preso em cadeias, você fala, não, eu não estou preso, não tem nada que me limite, eu sou livre, eu vou, eu falo e tal. Só que quantas barreiras e limitações existem na sua mente? E a palavra vai dizer, que o inimigo, ele tem cegado mesmo o nosso entendimento. Por quê? Ele limitando a nossa consciência, limitando a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa criatividade, a nossa imaginação, os nossos sonhos. Ele está interferindo aonde é a fonte de tudo. Jesus é o cabeça desse corpo. Aonde está a marca de governo e domínio? A cabeça. Então o inimigo, ele quer interferir, quer te colocar em dores mesmo, dor de cabeças absurdas, para que você não consiga raciocinar, não consiga dar o próximo passo, não consiga interferir. Então, como rompemos? E estou identificando, existem essas cadeias, como eu rompo? Eu vou romper tendo uma revelação. Então hoje eu quero trazer 3 marcas que o Espírito Santo ministrou ao meu espírito, de como Ele deseja se revelar, o que Ele deseja revelar e por que Ele deseja se revelar, Então hoje é a marca da vivendo nossa missão na plenitude da revelação. Não somente a revelação, mas a marca de uma plenitude. Tem pessoas que estão seguindo e perseguindo, estudos, teologias e tantas coisas, porque eles querem possuir a revelação. Mas eles esquecem que a revelação é somente uma marca do quê? De uma plenitude. Deus, Ele é pleno em tudo que Ele faz, em tudo que Ele transmite, em tudo que Ele executa, em tudo que Ele interfere. Ele é um ser pleno, há tudo nele, existe uma totalidade. E Ele quer o quê? Que nós vivamos essa imagem, essa semelhança, essa manifestação. Então, aquilo que eu vou enxergar, eu vou validar. E porque eu vou validar, eu vou viver. E o meu desejo hoje, nesse dia, é que você enxergue, discerna tudo isso, receba e viva esse mover em nome de Jesus. Então, eu quero começar falando exatamente sobre a marca dessa plenitude. O que é ser pleno? Por que ser pleno? Então, plenitude significa, lá no nosso dicionário, diz assim, é ser completo, pleno ou cheio. É o estado daquilo
que foi feito na totalidade, que atingiu a avaliação ou a medida máxima. Então, é como se eu tivesse um recipiente que foi criado, o propósito dele foi conter, estar na sua totalidade. Só que, por falta de uma energia, por uma falta de uma dedicação, por falta de entendimento, né, por não entender como manusear aquilo, eu nunca encho. E eu não uso por completo aquilo que eu poderia estar usando. E é muito louco, porque às vezes eu tenho essa sensação. Porque eu não venho do cenário de mídias, né, de edições e toda essa questão, mas estou hoje atrás das câmeras. E a gente tem câmeras e equipamentos aqui surreais, tanto de imagem quanto de áudio. E eu sempre tenho esse sentimento de que eu tenho uma Ferrari, mas eu ando como um Fusca. Por quê? Porque eu não tenho entendimento para aquela utilização. E a mesma coisa acontece conosco. Perecemos por falta de conhecimento. Perecemos e sofremos, temos algo preciosíssimo, mais valioso, que é o Espírito de Deus, mas por não entender a dimensão de Deus e a dinâmica que Deus realiza todas as coisas, eu não uso, né? Eu não ativo, eu não desenvolvo, eu não edifico, eu não interfiro. Então é a mesma coisa. E como que eu soluciono tudo isso? Eu tenho solucionado esse sentimento, esse gap, com os equipamentos, buscando vídeos, buscando o conhecimento, fazendo testes, arriscando. Então, parece que a gente conhece ao Senhor, recebe e confessa esse nome santo e poderoso, e ao invés de nós andarmos em ousadia, em obras maiores, em feitos maiores, em testemunhos assim, a gente fica limitado, a gente se coloca dentro de uma limitação, a gente se coloca assim, insere dentro de um medo que vai nos aprisionando, criando uma cadeia mesmo. Por quê? Porque a gente fica com medo de romper e errar. A gente fica com medo de arriscar e perder. Só que Ele colocou uma marca sobre nós que jamais nos deixaria. Então, a marca dessa graça é nós termos mesmo a convicção. Não é porque eu erro ou eu acerto. Não é por merecimento. Não é porque eu faço ou eu deixo fazer. Mas é porque Ele fez. É porque Ele venceu. E Ele derramou sobre mim. Então, que você anule todos os medos que tem te aprisionado, né? E não te permite dar um próximo passo para um rompimento. E se esse rompimento, né, esse próximo passo de um rompimento, vierem coisas surreais? É o que eu sempre penso. E por isso que eu estou arriscando. O bispo ensinou uma coisa, é melhor pedir desculpa do que permissão. Então, anda em uma ousadia, não em uma rebeldia. Anda em uma ousadia. Com o quê? Com o teu espírito. E esse espírito vai te ensinar todas as coisas. Então, por que viver a plenitude? Porque o inimigo deseja, né, te deixar dentro de uma superficialidade, em uma parcialidade. Então, qual que é o plano do inimigo? É ele te limitar naquilo que você poderia ser total, naquilo que você poderia manifestar, naquilo que você poderia mesmo executar no reino de Deus, cooperar com a obra de Deus. Ele te limita e ele condiciona a sua mente e você passa a crer que está certo viver de forma parcial, fazer aquilo, mas sempre mal feito, mas sempre pela metade. Então ele vai nos condicionando de formas tão sutis, ao ponto que a gente leva isso como um estilo de vida. Mas tudo que o Senhor traz e deseja trazer é uma marca de uma plenitude. O Espírito, né? Qual era a marca de uma promessa? É que o Espírito viria sobre toda a carne. A promessa não era que o Espírito viria somente em uma parte da sua vida, como as pessoas gostam de classificar. Minha vida espiritual, minha vida familiar, minha vida sentimental. Meu Deus, você é um gato e tem 7 vidas? Você pode ser bonito, pode ser bonita, mas não. Você tem uma única vida para dedicar ao Senhor, para gastar no Senhor Jesus. Então, essa marca que Deus ele quer derramar sobre as nossas vidas no dia de hoje, eu tenho entendido
esse mover. Eu tenho entendido o que é aquilo, o que é a plenitude do Senhor. Tantos bloqueios que Ele tem tirado mesmo e anulado da minha vida. E essa semana, com a marca do gadareno, é a gente entender que a revelação ela vai vir. Por quê? Porque Deus deseja que a gente acesse. Eu acredito que o tempo todo Deus está falando. Só que não é o tempo todo que nós estamos ouvindo. Por quê? Porque estamos limitados em nossos afetos, condicionados a essa parcialidade. Em limitar Deus de falar somente dessa forma ou daquela forma. Deus fala o tempo todo em todos. Ele está falando em tudo. Esteja você desperto e acordado a essa dimensão, a ouvir Deus em coisas gigantescas, mas também a ouvir Deus em detalhes, em coisas sutis. Então, como a gente adquire essa plenitude? Nós adquirimos quando nós buscamos da forma certa, entendendo que Deus é pleno e derrama sobre nós essa marca. Então, João 1,16 vai dizer assim: e todos, quem? Todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. É muito louco nós trazermos a consciência desse versículo, porque todos, Deus não escolheu alguns para receberem a marca de uma plenitude, porque Deus ele não pode se negar. Porque Deus ama a todos sem uma condição? Porque Ele é o próprio amor. Deus não se nega. E porque Ele é pleno, Ele não pode escolher com quem Ele vai entregar a plenitude. Mas Deus se derrama sobre todos. Então Deus, você vai começar agora a validar esse derramar do Senhor sobre a sua vida. Deus não muda, você muda. Deus não se limita, você se limita. Deus já derramou. Valide você esse derramar, essa porção do Senhor sobre a sua vida. E viva mesmo dessa graça. E viva mesmo do seu ser espiritual, em nome de Jesus. Então, existem 3 marcas. Ontem eu estava ministrando a célula, do C4, a marca de uma confissão. E veio assim muito forte dentro de mim, relacionado 3 palavras: perceber, interferir e revelar. Eu comecei a enxergar isso como uma dinâmica. Deus deseja que a gente perceba. Isso é muito louco, porque às vezes, assim, quando você tem um relacionamento, quando você tem alguém, até mesmo em um casamento, você não quer falar tudo àquela pessoa. Você não quer dar todas as instruções para que ela te acesse. Você não quer dar todas as instruções para que haja aquele fluir, aquela coisa gostosa que a gente chama de concordância, de um clima. As pessoas colocam como um clima, mas não existe um clima. Existe a atração do Espírito, a conexão do Espírito. Existe uma concordância no Espírito. E você não quer ficar explicando algumas coisas. Você quer o quê? Que a pessoa ela perceba. Existem coisas no reino de Deus que eu vou entendendo assim, que Deus não me passa uma receita. O bispo Betão também não. Por quê? Eles desejam que seja extraído de nós uma sensibilidade, que a gente crie dentro de nós uma sensibilidade. Para quê? Para perceber. Perceba o que Deus tem movido. Perceba o que Deus tem edificado. Perceba como Deus está se movendo. O povo tinha aquela nuvem como sinal. Quando a nuvem andava, eles andavam. Eles estavam atentos, percebendo os movimentos de Deus. Que eu e você tenhamos essa dimensão. Desperta em nossas vidas, em nome de Jesus. E a segunda coisa que eu fiquei pensando ontem é a marca de um interferir. Porque quando eu percebo algo, se o meu espírito tem concordância com aquele algo, é natural, é orgânico que eu me mova. E essa é a dimensão que Deus deseja. Ele não deseja te escravizar. O que é a marca do escravo? O escravo, ele recebe ordens e ele não pode contestar aquelas ordens. O Senhor, ele deseja o quê? Que haja uma percepção, e dessa percepção, o seu mover, a sua interferência. Por quê? Porque você reconheceu, porque você teve consciência daquilo,
porque você validou de forma certa. Você não está sendo obrigado àquilo, mas você está fazendo aquilo porque você quer ser parte. E a terceira marca é a marca de um revelar. Então essas três coisas vieram muito forte dentro de mim quando eu comecei a pensar sobre Paulo e Silas. Eles estavam percebendo a movimentação. Eles perceberam Lídia, eles perceberam o espírito de adivinhação, eles perceberam o carcereiro, eles perceberam coisas sutis. Eles perceberam coisas que estavam entre linhas. Eles perceberam por quê? Porque os olhos estavam abertos àquilo que realmente precisava estar. E eu tenho falado muito isso aqui, né? Que os seus olhos estejam nos seus pés. Que os seus pés sejam os seus olhos. Porque os seus pés vão perceber a marca do caminho. Em nome de Jesus. E eles tinham a interferência. Eles percebiam e não ficavam omissos naquilo, passivos. Pelo contrário, eles interferiam com uma palavra, eles interferiam com as suas ações, eles interferiam no seu serviço. E o tempo todo eles estavam interferindo. Interferindo com o quê? Com uma revelação. Então, Deus te faz ver, Deus te faz se mover, e nesse movimento Deus te dá a medida. A revelação nada mais é que uma medida. Deus revela porque Ele quer trazer juízo sobre algo. Deus não traz juízo sobre algo antes de revelar aos seus profetas, antes de trazer consciência, antes de trazer arrependimento, antes de trazer instruções. Então a marca da revelação é de você receber uma mensagem de Deus para ser preciso naquilo que você percebeu e está interferindo. Então, o que eu tenho buscado de Deus do altar? Eu tenho buscado de Deus revelação sobre altares. Por quê? Porque eu tenho percebido que existe uma frequência estranha, que existe uma frequência demoníaca, que tem aprisionado as pessoas. E eu estou o quê? Me movendo para interferir. Mas o que eu preciso? Eu preciso de um código. O que é a revelação? É Deus trazer a tradução daquele código, é trazer a chave certa para a porta certa, e você vai receber revelações do Senhor. Revelação não é você juntar frases bonitas e conectar um versículo. Revelação é você receber a chave para acessar algo que Deus está te entregando como um segredo. E essa é a marca da nossa missão. A nossa missão é nós entendermos que o tempo todo estamos lidando com segredos espirituais. Pessoas estão escondendo, né? Não estão confessando, estão retendo, estão sendo atormentadas por essa retenção. Ambientes estão lá nos seus fundamentos, com segredos, com consagrações, com coisas tão terríveis. E eu e você precisamos andar com essa percepção, para entender esses códigos todos, através de uma revelação poderosa. Como você vai ter essa revelação? Vivendo a marca da plenitude no seu ser espiritual. E eu vou tratar agora sobre 3 pontos que o Senhor falou comigo. Como você anda nessa soberania? Como você discerne esses segredos? Como você recebe do Senhor? Porque é o Senhor que vai entregar. Não são homens que vai te ensinar a ter revelação da palavra. Não adianta nada você olhar para o Bispo Betão e validar que ele é um homem de Deus, que ele tem muitas palavras e revelações, e pensar que ele tem tudo isso porque ele estudou hebraico, porque ele estudou tal e tal faculdade, porque ele teve essa condição e aquela outra. Não. Nós recebemos essa plenitude através de uma graça do Senhor. É um favor não merecido. Não é pelo tanto que você estuda ou deixa de estudar. E eu não estou dizendo que o estudo não é essencial. Estudar e meditar a palavra é uma das chaves, mas não é tudo. Porque você pode ter muito, mas ser totalmente ignorante daquilo que são os segredos de Deus. Nunca está aberto para uma dimensão nova. E entender a revelação é entender que todo momento vai ter algo novo. Então, lance fora o velho. Deixa para trás o que te retia e te aprisionava. E prossiga para uma marca nova que o Senhor vai derramar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Então, existem 3 dimensões dessa plenitude que eu quero ministrar ao teu espírito.
nós seremos plenos nessa dimensão espiritual. Por quê? 3 dimensões, né? Eu enxergo que as coisas são como um tripé. E eu lembro de uma experiência que eu tive na África, eu tive que dar um testemunho lá na igrejinha, onde a gente se reunia no Beulah Park. E dentro daquele meu testemunho, eu estava voltando para o Brasil e tudo mais, e a galera da igreja tinha me chamado para orar e me enviar. E aí eu comecei a falar, né, como eu estava sendo grata ao Senhor, foi em 2017. Porque aquele ano, né, ele começou a se revelar, porque aquele ano eu comecei a entender Ele. Só que eu não só comecei a entender a Deus, eu comecei a entender coisas que tinham dentro de mim. E não somente o que tinha dentro de mim, mas o que estava no outro, naqueles que estavam ao meu lado. Então, a partir daquele momento e daquela minha fala, eu comecei a entender, não é só sobre eu buscar a Deus, mas todas as vezes que eu busco a Deus, outras dimensões são dilatadas. Por quê? Porque está tudo conectado. Quando eu busco a face do Senhor, eu vou me enxergar. E quando eu busco quem eu sou, eu também vou encontrar ao Senhor. Ou quando eu busco quem eu sou, eu também vou encontrar o meu irmão. Porque existe uma semelhança do nosso espírito. Existe uma semelhança daquilo que o inimigo tem retido às nossas vidas. É sempre a mesma porta, é sempre da mesma forma. Só que nós não vamos responder da mesma forma. O Senhor vai revelando as maneiras de revelar, de responder a tudo isso. Então eu quero colocar essas 3 dimensões para você. A primeira dimensão é eu me relacionar com Deus, eu ser pleno nessa relação com Ele. Então nós vamos nessa relação e nessa plenitude vencer a imposição para viver uma revelação em nome de Jesus. Então Deus, Ele não deseja ser estudado. Deus não deseja que a gente compre livros e livros e livros para a gente ficar milimetricamente falando, não, Deus vai falar assim, Deus vai falar daquele jeito, porque isso é uma limitação. É nós aprisionarmos, é a gente limitar o próprio Espírito. E o Espírito, ele não é preso, porque ele é vento. Ninguém consegue reter o vento. Ninguém consegue mensurar essa grandeza, né? Mas existe uma forma. O vento tem uma forma de vir, o vento tem uma forma de tocar, o vento tem uma forma de comunicar, e essa forma é dada a cada um de nós. Por quê? Porque a marca dessa revelação é a marca de uma intimidade. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu não me aproximo dEle para estudá-lo, né? Quantas vezes e quantas histórias conhecemos de missões, de missionários, que vão aos lugares e tratam as pessoas e os ambientes como se fosse uma pesquisa de campo, né? Como se elas estivessem fazendo um TCC, um trabalho de conclusão da igreja deles. E eles vão para trazer laudos, vão para trazer dados. E nós não vamos aos ambientes e não nos conectamos com as pessoas para fazer um histórico dela, uma estatística, né? Uma conclusão. Não. Nós vamos para nos relacionar. E o inimigo, ele quer mesmo paralisar, ele quer bloquear, ele não quer que essa relação ele aconteça. Por quê? A partir do momento que eu me aproximo do Senhor, para me relacionar com o Senhor se revela a mim. O Senhor se mostra a mim. O Senhor, Ele cura o que está em mim. E o inimigo não quer que nós vivamos a marca dessa plenitude, de conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Ele deseja que você tenha uma experiência isolada e você fique nisso. E você não renove essa marca. Ele não deseja que esse conhecer aconteça. Mas eu libero sobre a sua vida esses caminhos. Eu te libero de toda essa escravidão, de toda essa mentira, essas cadeias, essas ilusões e essas fantasias, para que você viva, em nome de Jesus, a plenitude de um relacionamento com o Senhor, de encontrá-lo pela manhã, de caminhar com Ele, de estar com Ele em todos os lugares, conversando, questionando, buscando, batendo para ter um acesso. Em nome de Jesus, Mateus 13, do 9 ao 11, vai dizer assim:
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus para aqueles que estão próximos, para aqueles que desejam viver a plenitude. E eu gosto assim, a gente tem uma cultura dentro das comunidades, né? De você falar assim, tamo junto, né? E esse tamo junto é tamo junto mesmo, assim. As facções e esses sistemas, assim, eles têm essa marca, assim, de tudo ou nada, né? Desse extremismo. E muitas vezes a gente com a palavra e a gente com o Senhor, a gente não consegue andar na marca de uma intensidade. A gente não consegue colocar as nossas vidas e naquilo que confessamos, ser fiéis ao que confessamos. Pelo contrário, chega a primeira adversidade, chega o primeiro desafio, a gente logo esmorece, a gente logo desiste, a gente logo abre mão de conhecer a Deus, de viver essa intimidade, de se aproximar dEle, né? Mas que, em nome de Jesus, eu e você possamos viver daquilo que nós falamos. E o que eu falo sempre para vocês aqui é sobre essa intensidade. E o que eu expresso e manifesto sempre a vocês é a marca dessa intensidade, porque é o que eu creio. Falei porque criei. Então, tudo o que eu falo mesmo é porque eu creio e porque eu tenho buscado no Senhor. Eu desejo mesmo que o Senhor se revele a mim de formas diferentes, da maneira que eu ainda não conheço, para que eu possa perceber o que eu ainda não percebi. E você vai entendendo que a plenitude está exatamente aí. Quanto mais você conhece, mais você percebe. E quanto mais você percebe, mais você interfere. E quanto mais você interfere, mais coisas são reveladas e dadas a você. Então, as pessoas elas ouviam, mas elas não entendiam, né? Então Jesus falava os segredos do reino como parábola, assim como para falar, para ter uma denúncia, para que o entendimento viesse, o questionamento viesse, mas não vinha. Mas aqueles que estavam perto, aqueles que caminhavam junto com ele revelava todas as coisas. Então, Jesus perguntava, né, para as pessoas: quem vocês acham que eu sou? O que tem dito que eu sou, né? Porque cada um tinha uma classificação, cada um percebia e nomeava de uma forma. E a maneira que classificavam e nomeavam era a maneira que eles se relacionavam. Então, nós nos relacionamos, né? Nos relacionamos a partir da revelação que temos. Como você tem visto Jesus? Como você tem classificado o Senhor Deus? Como você tem vivido com o Espírito Santo? Porque da maneira que você se relaciona, a maneira que você classifica e nomeia, é a maneira que vai ser revelada a você. Aquelas pessoas classificavam da forma errada. Então a revelação que elas tinham de Jesus era totalmente parcial. Não era aquilo somente que ele era. Ou não era aquilo que ele era. Porque elas estavam classificando e nomeando as coisas de acordo com o que elas tinham dentro dela. Elas não estavam se abrindo para ouvir algo novo. Elas não estavam se abrindo para ter a revelação de algo novo. Mas Pedro se abriu, e mais para frente eu quero falar exatamente essa marca de Pedro. Aquele que não fica em uma limitação, mas se abre para entender quem é o Filho de Deus, para viver essa plenitude, para caminhar nessa plenitude. O inimigo deseja que você caia em uma falsa classificação, mas o Espírito interfere na sua trajetória com uma palavra revelada, uma imagem revelada. Então, deixe ele se apresentar. Não limite esse vento, não limite esse mover em nome de Jesus. Efésios 3,19 vai dizer assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude
de Deus. O que eu preciso conhecer primeiramente? Eu preciso conhecer o amor. Por quê? Porque o amor vai lançar fora todo o medo. O amor vai superar todas as falsas referências. O amor vai trazer o novo. O amor vai fazer exceder o meu entendimento, vai me levar a uma outra dimensão. A dimensão que o amor te leva não é racional. A dimensão que esse amor te leva é sobrenatural, porque Ele se entregou. E ninguém explica essa equação de cruz. Ninguém explica o sacrifício de Cristo. Ninguém explica Ele se esvaziar, o Pai entregar e Ele completar tudo isso. Esse amor é o que cai sobre a sua vida. É esse amor que você conhece agora. Se abra para viver esse amor. Se abra para conhecer esse amor. Se abra para se conhecer nesse amor. Em nome de Jesus. E ter todas as suas expectativas mesmo anuladas e excedidas. Por quê? Porque Ele vai te encher com toda a plenitude de Deus. Aquilo que há em Deus, você está sendo cheio e cheia em nome de Jesus. Então, ter a letra, ter a palavra, ter os estudos, ter isso e ter aquilo, é importante? É importante, mas não é tudo. Ter tudo isso daí não é a marca da plenitude. E eu lembro que nós saímos para fazer o ato profético no dia 22/2/2022. E nós chegamos ali na parte do industrial de Vinhedo, a gente começou a orar. E eu comecei assim a ver os prédios, as vidraças e tudo mais. E eu lembrei da experiência que o Bispo Betão contou, que ele estava lá em um prédio super alto, luxuoso, em uma posição gigantesca, lá na Paulista, em São Paulo. Mas quando ele olhou naquela janela, naqueles vidros, né, para a cidade, toda aquela agitação, entrou dentro do coração dele uma grande frustração. Ele não queria gastar a vida dele dentro daquilo. Então, o bispo para mim é uma das maiores referências que eu tenho, assim, de quem possuiu já muito e renunciou porque encontrou tudo. Então, a gente pode ter todas essas coisas, mas não valide ou não pense que ter essas coisas é a marca de uma plenitude. Você vai viver a verdadeira plenitude quando você conhecer esse amor. Esse amor é o que te preenche, esse amor é o que te enche, esse amor é o que te faz transbordar. Então, existem frequências novas, existem frequências reveladas, e que desse seu relacionamento com o Senhor, você passe mesmo a ter essas revelações, a ter essas frequências, a ter algo novo, uma experiência nova com o altar. Então, uma imagem deturpada pela metade de Deus é uma imagem modificada de você. Então, por que o inimigo não deseja que você conheça a Deus? Porque a partir do momento que você conhece esse amor, a partir do momento que você vê esse Senhor, você conhece o Pai, você se enxerga. É como se houvesse mesmo esse reflexo. Porque a palavra vai dizer que nós somos a imagem e a semelhança. Quando você olha a Ele, você se lembra de quem você é. O inimigo não deseja que você se lembre de quem você é, que você é um espírito, que você não é as suas emoções caídas, que você não é o seu corpo que se perde, e que é frágil, que é corruptível, mas que você é um espírito. Então, todas as vezes que eu valido uma imagem deturpada, que eu valido esse Deus pela metade, que eu vivo e continuo vivendo, né, de forma monótona, essa experiência, eu estou o quê? Modificando quem eu sou. Eu nunca vou me conhecer em uma plenitude se eu não conheço aquele que me criou. Conheça esse Criador, receba desse amor e tenha a sua imagem revelada em nome de Jesus, que é a nossa segunda marca, é de nós vivermos a plenitude na nossa voz, é de nós vivermos a revelação da nossa voz. Então, o inimigo não deseja que você veja o Senhor, para que você não se enxergue, para que nunca você tenha a confissão, para que você nunca tenha a sua voz ativada e afinada por esse mover. Mas nós temos uma boa notícia. A boa notícia é que o Senhor resgata a tua voz. Ele está resgatando a tua voz nesse momento. Vai vir mesmo essa validação, essa ativação
em nome de Jesus. Com essa marca, nós vencemos toda a comparação e assumimos a voz que está dentro de nós. Então, como que o inimigo te impede de viver essa plenitude da sua voz? Te colocando dentro de uma comparação, te colocando dentro de uma rejeição, te colocando dentro de um abuso, te colocando em muitas cadeias, em muitos armários, alguns menores, outros maiores, mas todos em uma limitação. Mas o Senhor, Ele quer te tirar de tudo isso. E Ele está te tirando de tudo isso nesse momento. Para quê? Para que você assuma a sua voz, em nome de Jesus. Então, quantas vezes, eu coloquei aqui, que eu mesma desejei mudar a minha comunicação, a minha missão, porque eu não enxergava uma referência. Eu não enxergava alguém que falava de forma jogada como eu falo. Eu não enxergava alguém que se vestia da forma que eu me visto. Eu não enxergava pessoas com esses estereotipos, mas com a palavra do Senhor. Todas as referências que eu tinha eram totalmente corruptas. Então eu pensava, se eu não encontro referência, talvez não exista. Então quem precisa mudar sou eu. Então eu tentava a todo momento mudar a mensagem que estava dentro de mim, mudar a aparência que eu apresento e eu comunico, mudar isso e mudar aquilo. Por quê? Porque eu queria me comparar. Porque eu queria acessar o caminho que todo mundo estava acessando. E sabe o que eu descobri ontem? Que eu não preciso acessar o caminho que todo mundo está acessando. Isso foi libertador, velho. Você não precisa entrar pela porta que todo mundo está entrando. Você não precisa estar no ritmo que todo mundo está tendo. Você não precisa dançar a mesma música. O seu testemunho precisa ser inédito. E para viver o inédito, significa que você vai viver o novo. E para viver o novo, pode ser que não tenha referência, porque é novo. Então se permita que o Senhor extraia de dentro de você uma voz nova, pura, genuína, específica, ousada, em nome de Jesus. Tudo isso acabou quando? Quando eu entendi que eu sou uma carta. Se eu sou uma carta, eu tenho uma origem. Se eu tenho uma origem, eu tenho um destinatário. O Senhor deseja que a mensagem, ela chegue. E ela só vai chegar se eu não manipular essa mensagem. Porque se eu manipular a mensagem, quem vai enviar, o correio celestial, quando for enviar, vai ter uma desconexão, porque tem uma origem, tem uma mensagem, mas não casa, não tem conexão com aquilo que é o destino. Vai me mandar para outro lugar, vai me colocar em uma confusão. Quantas confusões nós nos colocamos por uma comparação? Quantas confusões nós nos colocamos porque oprimimos, calamos a voz que está dentro de nós? E eu quero te fazer uma pergunta. Será que você tem a capacidade, a coragem, de discordar com todo mundo para poder concordar com a voz que está dentro de você? Será que você tem coragem de romper com muitas pessoas para ser fiel à voz que você possui? Fica essas perguntas aqui para que você medite, porque se você não for, você não vai ser capaz de romper coisas novas. Você vai viver os resultados de todo mundo. Você vai viver mais do mesmo, mas se você é um dos que desejam algo novo, assim como eu também desejo algo novo, eu quero te dizer que você vai precisar frustrar muitas pessoas. Você vai precisar discordar para encontrar uma concordância com aquilo que nunca precisa ser manipulado. E que eu e você possamos entender como acessar esse caminho em nome de Jesus. Então, o inimigo, ele trabalha nessas interferências, porque ele não deseja que tenhamos a revelação completa de quem somos. Mas, no dia que eu entendi, recebi a revelação da minha identidade, da minha constituição, do que Deus deseja de como Deus deseja me levantar, tudo mudou. E como isso aconteceu?
aconteceu em um aconselhamento com o Bispo Betão. Eu contei para ele a história do que fizeram comigo. E ele contou para mim a história do que Jesus fez comigo. E quando ele contou aquela história, eu entendi, cara, eu não sou o que fizeram. Eu não sou para onde estão apontando que eu tenho que ir. Eu sou a vida do meu espírito. E é esse espírito que eu preciso ser fiel. E eu carrego mesmo essa pressão, né, rompedora. Eu tenho esse poder rompedor dentro de mim. E eu quero validar e reconhecer que esse mesmo Espírito também está sobre você. Você precisa dar o quê? Vazão. Dê espaço ao Espírito. Dê lugar ao Espírito de Deus. A palavra vai dizer que a gente precisa dar esse lugar, ceder esse lugar. Ceda hoje esses ambientes, em nome de Jesus, e receba a revelação de quem você é. Em nome de Jesus. Então Pedro, aí eu trago aqui sobre Pedro, né? Porque Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Jesus já tinha dito que isso ia acontecer, mas ele fala, não, para ser o bonzão, não, Jesus, eu nunca vou fazer isso, né? Nunca, velho, eu te amo, tamo junto, até o fim, até depois do fim. Só que quando veio a pressão, ele não conseguiu manter a confissão verdadeira dele. Ele falou contra a confissão dele. E ele nega Jesus 3 vezes. Mas não anula quem Jesus é. Porque ele negou Jesus. Jesus não foi negado pelo Pai. Jesus não foi negado, não teve o sacrifício dele negado. Então, aquilo que ele fez não modificou quem Jesus é. Então, nossa negação não anula o Espírito, mas a nossa negação, as nossas limitações, limitam quem? Nós mesmos. As nossas anulações anulam quem somos. Todas as vezes que falamos contra o Espírito, contra a dimensão, contra o altar, nós não estamos modificando aquilo que é o altar, nós estamos modificando quem somos. Nós estamos criando retenções, nós estamos criando mesmo marcas que o inimigo vai ter legalidade e habilitação para vir e invalidar. E é isso que ele quer, isso é um prato cheio na mão dele. Só que ele tinha tido a revelação de quem Jesus era. Ele disse, você é o Filho de Deus, e ele recebe as chaves, ele recebe a autoridade de igreja, de caminhar como igreja, de viver esse mover, de ligar e desligar essas dimensões. Então, quando ele recebeu a revelação de Jesus Cristo, ele acessou e recebeu a sua identidade, né? E a gente pode validar, caraca, como consegue ser o mesmo ser? Por quê? Porque Pedro ainda estava nessas vulnerabilidades. Mas sabe o que a gente consegue reconhecer nessa trajetória de Pedro? É que ele não ficou nas vulnerabilidades. Pelo contrário, ele reverteu aquilo que era vulnerável dentro dele. O que o inimigo deseja reter, os acessos, os caminhos, para que a gente não tenha o acesso, porque nesse acesso nós vamos ser aperfeiçoados. É na trajetória que o Senhor vai afinando o nosso espírito. Só que o que o inimigo deseja fazer? Vem essa anulação, vem esse desespero, vem essa fragilidade, a gente responde errado, a gente não vive aquele testemunho, e ele quer que a gente cruze o braço e fique ali dentro daquela cadeia, remoendo, né? Pedro voltou, ele ia ficar dentro daquelas acusações, só que o Senhor, ele volta, ele reposiciona, ele se revela, ele mostra algo mais amplo, e ele dá um caminho, ele dá um acesso. E o Senhor, ele está tirando hoje dessas frustrações e te coloca nesse acesso, para que você enxergue essa dimensão e veja que é muito maior. Continue caminhando, continue, porque o Espírito está se aperfeiçoando em você. Ele vai revelar coisas novas, ele vai te mostrar que não é tudo isso que você viu, que você não precisa sentir medo. Por quê? Pedro, ele vive a reversão, porque quando ele vai ser morto,
por aquilo que ele viveu como uma manifestação, ele chega à conclusão: por favor, olha, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Inverta os papéis. E ele morre de morte de cruz, mas de cruz invertida, mostrando que ele completou aquela carreira, ele ativou de forma efetiva a voz dele, ele viveu daquele envio, e eu e você vamos viver desse envio, vamos reconhecer, vamos ter a revelação de quem é o Filho, de quem é o Pai, de quem é o Espírito, vamos prosseguir nesse caminhar, nesse conhecer a Deus. Por quê? Porque essa caminhada o Senhor vai revelar ao ponto de sermos plenos, de viver a plenitude do nosso espírito. Pedro encerrou a sua carreira com a marca de uma plenitude. Ele caminhou até o fim, ele não ficou nas anulações do inferno, mas ele prosseguiu em conhecer o mover do Senhor. Que você prossiga em conhecer o mover do Senhor, em nome de Jesus. Então, eu coloquei aqui, né, como acaba a trajetória, né, do corpo de Cristo. Acaba na crucificação, acaba no papel invertido. Por quê? Porque a grande revelação é do nosso corpo acabar como um sacrifício. Porque o sacrifício clama, o sangue derramado do nosso sacrifício, da nossa resistência, do nosso amor é o que clama. E o que clamou de Pedro? E o que clama dos nossos testemunhos? Clama o sangue daquele que se esvaziou. Clama o sangue e o suor daquele que está se esvaziando. E que venceu a comparação. E que vence a comparação. E que viveu da sua identidade. Porque assumiu. Que eu e você tenhamos a coragem de assumir. De ter o nosso corpo com a marca de um sacrifício. Em nome de Jesus. O morrer é lucro e o viver é Cristo Jesus. Que você viva a marca dessa cruz invertida. Porque aquilo que o inimigo tinha para você, de você viver uma trajetória frustrada em comparações, você reverte. Porque você entende que a reversão vem para que a sua voz, para que haja um assumir da sua voz e que venham as reversões sobre você. Tá aqui, não sou digno de morrer como meu Senhor, me coloquem de cabeça para baixo. Paulo e Silas só interferiram porque estavam mortos com Cristo. A identidade estava bem definida. Então, entre para a missão com a marca completa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, reconheça que você tem uma voz e que para você permanecer tendo essa voz, você vai ter que viver a marca dessa vitória nas comparações, dessas prisões, dessas limitações. Como? Se entregando como um sacrifício. O sacrifício rompe com todas as coisas. Para aqueles que vivem a plenitude de sua identidade, sempre terá uma direção, sempre terá uma visão. Paulo e Silas, não faltava direção para eles. No momento que eles pensavam que estavam indo para um lugar, o Senhor vem e interfere, dá uma nova direção, dá uma nova coordenada, e eles continuam naquela caminhada, em avançar, em expandir. E quando chega naquele ambiente que o Senhor tinha, o Senhor entrega a visão, o Senhor interfere. Então, para aqueles que vivem nessa plenitude, dessa voz, sempre vai ter uma voz de interferência, sempre vai ter uma habilitação para falar aos ambientes, para falar aos indivíduos, para dar o próximo passo. Então, o inimigo quer reter, mas você vai o quê? Você vai resistir. Resistir sobre esses ambientes, interferindo. Não tem como passar despercebido. Para aqueles que estão ativados, para aqueles que estão vivos, não tem nada que passa despercebido. Por quê? Porque a todo momento o Senhor está revelando aquilo que é sutil.
você vai entender e você vai se mover em nome de Jesus. Em cada encontro, você vai validar como uma conexão, você vai discernir o Espírito, você vai falar o Espírito, você vai entregar e vai receber em nome de Jesus. Nada vai ficar retido, porque o seu ser está sendo ativado de forma plena e porque as revelações estão chegando até você em nome de Jesus. E como uma última marca, é a marca do mundo, é a marca do outro, é a marca do próximo, de nós levar a presença, de nós manifestarmos o poder e de nós vivermos a perseverança. Então o inimigo não deseja que a gente tenha essa plenitude. Ele quer te deixar só na presença, trancado no seu quarto, buscando o Altíssimo. Ele quer te deixar aí confinado. Ele quer te mostrar que isso é o tudo. Só fica aí no seu quartinho. Ele não quer o quê? Que você anuncie. Mas você vai sair para levar essa presença, para manifestar esse poder e para ter uma marca de perseverança em todo momento, em nome de Jesus. Então, deixar o julgamento e confessar a verdade é a marca dessa plenitude, é a marca da revelação que o Senhor deseja trazer até a sua vida. Por quê? A partir do momento que a gente encontra alguém ou está em algum ambiente, o que é natural acontecer? Um pré-julgamento. É natural que eu olhe aquilo e já classifique aquilo, e já julgue aquilo, e já nomeie aquilo, muitas vezes de forma errada. Então, a revelação, eu disse que o decifrar de um código, né? Então, nós precisamos decifrar códigos dessa geração. Nós precisamos decifrar os códigos desse século. E como que a gente vai conseguir isso? Acessando as pessoas. Precisamos estar com as pessoas. E eu gosto muito de falar sobre a experiência de Filipe e eunuco, porque Filipe sai de um lugar, vai para o outro, encontra o eunuco que estava lendo Isaías, que estava tendo a palavra, estava tendo aquele acesso, mas não tinha a revelação. Ele não tinha o decifrar daqueles códigos. Ele lia tudo aquilo, mas não entendia. Tá bom, o que eu faço? E ele pede para Filipe explicar o que era tudo aquilo. E Filipe explica aquela marca. Filipe coloca aquela marca sobre ele. E ele mesmo tem a revelação de: eu preciso me batizar. E ele pergunta: o que eu preciso para ser batizado, né? E eles encontram a poça d'água, ele é batizado ali, ele recebe aquela marca e Felipe some. Então, nós precisamos validar e entender que o Senhor, em todo momento, está se movendo. E nós precisamos entender para que tenhamos esse mesmo ritmo de entendimento, de interferência, de poder liberado, de perseverança. E eu gosto muito da palavra de Romanos 10. Gostaria que você colocasse aí, fizesse essa leitura junto comigo, porque carrega mesmo a marca dessa plenitude que eu fui dizendo. Aquilo que é a marca do nosso de conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Aquilo que é marca de nós identificarmos e assumirmos a nossa voz. E aquilo que é uma marca de nós, por essas identificações, anunciar ao mundo aquilo que são as revelações de Deus, que é a marca do nosso sacerdócio. O que é o sacerdócio? É eu levar as pessoas até Deus. Então, nós vamos levar as pessoas nessas revelações. Nós vamos levar as pessoas a terem essa plenitude. Não seres parciais, não seres frustrados, não seres limitados dentro de cadeias invisíveis, mas seres livres em nome de Jesus. Então, Romanos 10, do 1 ao 21 vai dizer assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Zelo sem entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque a fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente de lei viverá por ela. Viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isso é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, todo aquele que nele crê não vai viver em confusão, não vai viver desenganado, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura ouvirão? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. É muito louco, porque a marca do evangelho é a marca de uma plenitude. Não tem como você crer e não viver, não tem como você falar e não viver, não tem essa desconexão no mundo espiritual. Pode ter em um nível de uma aparência, nessa dimensão, mas numa dimensão celestial, tudo é baseado em uma realidade. E aqui ele coloca a responsabilidade sobre aqueles que estavam vivendo disso, sobre aqueles que estavam salvos, que foram salvos, mas viviam somente a marca de um zelo. O que é o zelo? É uma marca de uma proteção. Eles protegiam a salvação, protegiam o que estavam vivendo, o que haviam recebido, mas protegiam sem um entendimento. Qual é a marca da maior proteção no reino de Deus e na nossa missão? Você quer proteger esse evangelho? Pregue esse evangelho, porque é a marca de uma continuidade. Aquilo que eu desejo guardar e reter é exatamente aonde você vai perder, aonde o inimigo vai anular. Agora, se eu quero ter um zelo, se eu acho aquilo honroso, se eu acho que aquilo é valioso, o que eu tenho que fazer? Não é esconder. Eu tenho que multiplicar. Essa é a marca da igreja, essa é a marca do nosso envio. Porque zelamos, porque amamos o altar, porque amamos ao Senhor e essa palavra, nós anunciamos essa palavra. E ele traz aqui, Paulo traz uma responsabilidade. Como as pessoas vão crer se elas não estão ouvindo? E como elas vão ouvir
se não tem quem pregue. Existe um gargalo na palavra do Senhor, que é a plenitude que nós não conseguimos romper para viver. Porque nós conhecemos a Deus, caminhamos com Ele, estamos identificando a nossa voz, mas não conseguimos viver a marca de uma continuidade. Não conseguimos servir o nosso irmão, não conseguimos atendê-lo, não conseguimos multiplicar o que carregamos. E isso é marca de uma grande retenção. Só que aqui a marca de Isaías é: fui achados pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. O Senhor, Ele não está se retendo. O Senhor, Ele está se revelando. Talvez o Senhor, Ele esteja mais presente, esteja mais revelado fora das sinagogas e dos grandes lugares de falar sobre o Senhor. Por quê? Porque Ele não está vendo essa aparência, porque o Senhor não está vendo a limitação, o Senhor simplesmente está se revelando, porque Ele quer ser achado, e Ele se faz achado. Fui achado pelos que não me procuravam. Essa é a minha experiência. Eu não estava buscando o Senhor, mas Ele estava me buscando. E porque Ele estava me buscando, Ele me encontrou. E eu comecei a entender que eu também estava buscando, porque o meu ser espiritual estava clamando. Clamando para que alguém viesse e me falasse disso. Clamando para que alguém revelasse tudo aquilo que estava dentro de mim. E você vai viver essa marca hoje, de você viver uma plenitude, de não ter nada desconectado ao altar, mas de tudo ser validado como uma grande conexão. Tudo está em uma grande conexão. Que você receba na sua casa essa consciência em nome de Jesus. De você viver esse evangelho que é pleno. De você viver e reagir com grandes manifestações à glória de Cristo, porque a revelação virá, porque Deus deseja esses acessos. É como se Deus tivesse uma produção muito grande, né? E Ele precisa daqueles que distribuem. Ele precisa daqueles que vão ser o acesso, o canal de tudo isso. E que em nome de Jesus, hoje o Senhor, Ele encontre esse canal em você. Que você também encontre no Senhor essa fonte inesgotável desse conhecer, desse pertencer. Conheça esse amor, pertença a esse amor, manifeste esse amor em nome de Jesus. E Jesus criou esse acesso em você e para você. E você cria esse acesso num ambiente e no outro. Nós temos a capacidade de criar no nosso irmão, de criar num ambiente um altar. E o que é o altar? O altar é um ponto de conexão. O altar é como se fosse um portal. O altar, ele te transporta, ele te leva e ele traz. Ele traz a existência do que não existia. Ele é uma grande conexão para essas dimensões. E o que Jacó nos ensina, que é onde Jacó, Abraão, Davi, aonde eles andavam, e eles reconheciam que tinha ali uma experiência, que tinha ali um encontro com o Senhor, eles validavam, eles erguiam um altar, que hoje, em nome de Jesus, você ergue esse altar dentro de você, porque o Senhor vai se fazer presente, o Senhor vai responder todas as coisas, e Ele vai se manifestar com poderosas revelações, em nome de Jesus. Aquilo que você nunca entendeu, você passa a entender. Aquilo que você nunca enxergou, você passa a enxergar. Lugares que você sempre visitou, pessoas que você sempre conversou, agora tem uma nova forma, porque tudo se fez novo por essa palavra. Que você receba no seu espírito, que você viva essa dimensão no seu espírito, em nome de Jesus. E eu quero orar para poder selar essa palavra, porque o Senhor deseja nos levar para algo novo. Eu tenho desejado no meu espírito algo novo. Eu tenho extraído do altar. E eu tenho me alegrado todos os dias. Chego mesmo com essa carga no meu espírito de ficar assim parada, às vezes, só tentando raciocinar tudo que está rolando na minha cabeça. Porque Deus está me fazendo ver coisas novas, que não são novas, que sempre estiveram ali,
mas pelo meu questionar, pela minha busca, Ele começar a revelar. Que em nome de Jesus você viva essa experiência de um viver na plenitude da revelação. Você está vivendo, você não está novo. Que o Senhor devolva à sua vida o desejo de desfrutar de tudo isso, o vigor, a alegria, a ousadia, a reação, a uma realidade que vem do Espírito e não das sensações que criam na sua alma, que vem a marca de uma plenitude, vencendo mesmo tudo aquilo que o inimigo desejou colocar como uma parcialidade, como uma infrutividade. Você é um ser frutífero, você é um ser próspero. Existe mesmo essa marca sobre a sua vida e tudo aquilo que existia como uma retenção dos acessos, dos caminhos, para que você não tenha um entendimento, está quebrado e desligado em nome de Jesus. Eu ligo essa dimensão, a dimensão de uma busca que não é frustrada, mas de uma busca que existe um encontro. Ele te busca e você o busca. Ele te encontra e você o encontra. Ele te acolhe e você acolhe esse Espírito. Ele te inspira e você inspira a muitos. Em nome de Jesus, eu ligo a dimensão desse sacerdócio, da sua voz sendo assumida, da sua voz sendo reconhecida, manifesta e afinada nessa dimensão, não por uma manipulação e uma comparação, mas por uma reversão em nome de Jesus. Que você vá para dar testemunho a essa voz. Que você vá mesmo para dar testemunho a essa voz, que você vá para dar testemunho desse mover, dessas verdades, em nome de Jesus, e que cheguem até você as frequências novas que são reveladas, que chegue até você as palavras, os louvores, as visões, as estratégias que o altar revela à sua vida, não porque te damos o passo a passo, mas porque a frequência, o mesmo Espírito, a nossa conexão, te conecta a essa dimensão, te leva a essa dimensão, te transporta a essa dimensão, em nome de Jesus, e que você seja o ser mais feliz dessa terra, por essa satisfação, de ter esse encontro, de ver ao Senhor, de caminhar com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você agora tem a oportunidade de consagrar mesmo a sua oferta através dos dados que aparecem aí na sua tela, seja com a leitura do QR Code, seja com o Pix no nosso CNPJ, seja no PayPal. Existem muitos caminhos e que não exista uma desculpa, que não exista uma palavra contrária ao mover que você acabou de receber, mas que exista uma confissão verdadeira e de você receber, confessar o que recebeu e reagir ao que recebeu. Que você reaja ofertando nesse altar que é vivo e que responde a todas as coisas. Que você reaja mesmo a florescer e dar frutos de tudo aquilo que você tem recebido do Senhor, em nome de Jesus. Amanhã, 9 horas da manhã com a pastora Heloísa, 11 horas da manhã com o pastor Olivete e às 18 horas com o Bispo Betão, na rua 9 de julho, 533, portas abertas, sempre abertas, com alimentos para a sua vida, de todas as formas e todos os tipos, seja aqui nesse altar com uma palavra viva que vai te saciar, seja lá embaixo no nosso pátio com um café maravilhoso, com o nosso lanchão ativado. Venha, porque aqui você é acolhido, porque aqui você é cuidado e porque aqui você é suprido em nome de Jesus. Nos vemos, tamo junto.